galera, antes de mais nada, bom dia. Eu não sei muito bem se o vídeo vai ficar com áudio tranquilo, porque eu não achei meu cabo de extensão do microfone. E meu dedo aqui, eu não sei o que aconteceu, mas tá machucando. Daqui a pouco talvez caia. Espero que não, né? Enfim, qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é que eu posso fazer uma revisão. Peguei as partes focadas na prova de vocês e vou estar passando primeiro, começando na parte que a gente já viu na última aula. Tranquilo? Então vamos aqui. Primeiro assunto que vai cair na prova de vocês é para que vocês consigam diferenciar o movimento retilíneo do movimento curvilíneo. Não é muito difícil, como eu falei na sala de aula. Na verdade, na sala de aula não, porque você não está na sala, mas é virtualmente, né? Vocês entenderam. Como eu tinha dito, o movimento retilíneo ele é baseado no fato de que o meu corpo aqui, imagina que isso é um carrinho, vai estar andando sempre em linha reta. Então eu vou ter aqui, ó, caso A, caso B, caso C e caso D. No caso A, o meu carrinho, ele começou o movimento com 10 metros por segundo e ele está continuando com 10 metros por segundo. Então eu estou andando 10 metros por segundo, continuo a 10 metros por segundo, mas eu estou andando sempre em linha reta. Então meu movimento retilíneo. Já no segundo aqui, ele também é retilíneo. Só que agora eu começo com 10 e depois de um tempinho já estou com 100 metros por segundo. Ou seja, ele está acelerando. Esse movimento que está acelerando a gente chama de uniformemente variado. Vocês já viram isso? Para agora, eu estou querendo que vocês foquem primeiro só na ideia de que em ambos os movimentos que foram vistos até agora, a gente tinha um movimento retilíneo. Agora, qual que é a novidade do nosso estudo? O nosso móvel agora, ele vai estar podendo fazer curvas. Então, a gente vai ter o que a gente chama de movimento curvilíneo, porque fez curva, né? Não é muito difícil, não é possível de se entender, espera. Então vamos aqui, ó. Nesse meu primeiro caso, o carrinho, ele está vindo, que imagina que eu estou vendo de cima, ele está chegando, fazendo uma determinada curva. Nos dois casos, ele está com 10 metros por segundo aqui, ó. Já nesse segundo exemplo, eu peguei um fiozinho com uma bolinha e dei um peteleco nela. Então a bolinha está andando também de forma circular, curvilínea, só que está acelerando de 10 para 20 para 30 metros por segundo. Uma das perguntas agora que são importantes é, nesse caso aqui, eu acho que todo mundo concorda que a velocidade ela era constante. Lembrando que constante significa que não muda no decorrer do tempo. Então aqui era 10, aqui também era 10, ou seja, minha velocidade é constante, meu movimento uniforme. Já nesse outro caso, ela era 10, aí ela aumentou, aqui que não parece que é maior, aumentou e passou para 100. Ou seja, ela não é constante, ela está variando. Já agora no movimento curvilíneo, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: a velocidade nesse momento aqui, que eu chamo de momento A, e no momento B, elas são constantes? Temos que pensar, né? A resposta que a maioria dos alunos costumam dar é que sim, que ela é constante, porque a gente vai olhar só um módulo, né? O módulo aqui é 10, o módulo aqui é 10, então parece ser constante. Só que como vocês viram com o professor Alonso, existem dois tipos de grandeza na física, grandeza escalar e grandeza vetorial. Qual que é a diferença dessas grandezas? Na grandeza vetorial, a gente não está olhando só o módulo, mas também a direção. Eu vou pegar aqui, ó, esse carrinho nesse ponto, ele está virando para onde? Ele está vindo para cá, então meu vetorzinho está com essa direção. Já aqui meu vetorzinho está para cá. Então olha que interessante. Por mais que o meu módulo seja 10 e 10 aqui, a minha velocidade não é constante, porque está mudando a minha direção. Então esses vetores são diferentes. Aqui nesse caso o vetorzinho também está mudando, né? Estava mudando tanto em direção quanto em módulo. Está mudando os dois. Professor, a gente viu que a aceleração era o que fazia a velocidade de um corpo mudar. Só que agora, nesse caso aqui então, continua 10 o módulo, mas se você disse que o vetor, que a velocidade está mudando, o que é que está mudando? Qual aceleração é essa? Aí vem a nossa segunda parte aqui da revisão, que agora, quando a gente chega em movimento curvilíneo, a gente vai ter dois tipos de aceleração. Deixa eu só ver se está gravando aí. Está gravando aí. A gente vai ter uma aceleração, que eu vou chamar de aceleração tangencial,
que vai ser a responsável por aumentar meu módulo. Então, a aceleração tangencial é o que faz aqui, por exemplo, passar de 10 para 100. Já na aceleração centrípeta, é o que vai mudar a minha direção. Direção. Ou seja, meu vetorzinho está para cá, e assim por diante. Então agora eu tenho dois tipos de aceleração. Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é que é responsável por fazer aumentar o meu módulo, ou seja, aumentar ou diminuir minha velocidade. Passar de 10 para 20, para 30, 40, 50. Já a aceleração tangencial é que vai mudar a direção do meu movimento. E aqui, se eu quiser desenhar o vetor de aceleração e o vetor tangencial, a regrinha é que o vetor de aceleração tangencial sempre está tangente ao ponto, ou seja, para onde que esse carrinho está indo? Para qual sentido? Ele está vindo para cá, então a minha aceleração tangencial está aqui. Nesse caso, continua tangente ao ponto, ou seja, para onde que o meu carrinho está vindo, e assim por diante. Já o meu vetor de aceleração centrípeta está sempre apontando para o centro, centrípeta para o centro do meu movimento. Então, esse aqui é o centro da minha circunferência, a aceleração centrípeta vai estar sempre apontando para ele. Lembrando que o vetor de aceleração tangencial e o centrípeta são perpendiculares, ou seja, formam um ângulozinho aqui de 90 graus. Em todos os casos, nós podemos ver que tangencial e centrípeta sempre são um perpendicular ao outro. Beleza, professor? Mas como que eu calculo, né? Porque aí vem a parte matemática. Como que eu faço para calcular a aceleração centrípeta? Bem simples. A fórmula de aceleração centrípeta, eu preciso de duas coisas para calcular ela. Que é a minha velocidade ao quadrado, dividido pelo meu raio. Aí aqui só que tem um detalhezinho. A questão, ela pode escrever fazer uma pegadinha. E em vez de te dar o raio, te dá o diâmetro. Então vamos só relembrar o que é o diâmetro. O diâmetro é a distância de uma ponta a outra da minha circunferência. O raio é metade desse tamanho. Então se o problema falou, por exemplo, que o diâmetro é 20, o meu raio vai ter que ser metade de 20, que vai ser 10. Então só lembrem disso aqui na hora da prova, que vai ser importante. E para terminar, ficar de joelho aqui, que eu acho que é o jeito que dá para aparecer. Última coisa, vamos supor que tinha uma pessoinha aqui, estava saindo do ponto A e foi até o ponto B. Eu já até fiz esse exercício em sala, mas só relembrando, caso tenha ficado alguma dúvida. Ele queria chegar do ponto A ao ponto B, só que não tinha uma rua direta aqui. Então ele teve que pegar uma rua e ir até o final, virar, depois vir aqui e virar de novo. Concorda comigo quanto que ele andou de fato, a pessoa? A gente podia somar, porque eu falei que aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10 também. Então 10 mais 10 mais 10 mais 10, ele andou 40 metros, vamos supor aqui. Tranquilo? Existe uma coisa na física que eu vou chamar de vetor deslocamento. Vou botar aqui só como sendo assim, vetor deslocamento. O que é esse vetor deslocamento? É o vetor que ele começa aonde começou no movimento e termina onde terminou. Só que agora eu não vou mais considerar essa trajetória louca aqui. Eu vou pegar o caminho de uma linha reta do ponto inicial até o ponto final. Então quando eu estou pedindo o vetor deslocamento, eu quero esse vetorzinho em amarelo. Professor, mas como que é esse vetor? Eu não lembro, não aprendi, faltei essa aula, estava dormindo. Como fazemos? Fácil, simples. Vamos aqui, primeiro para somar vetores, tem alguns vetores que são muito simples de somar. Concorda comigo que esse vetor aqui e esse vetor aqui são basicamente muito parecidos? Os dois estão aqui, ó, no mesmo sentido e na mesma direção? Então eu posso somar os dois aqui, ó. Se esse aqui é 10 e esse é 10, somando os dois eu vou ficar com um vetor na mesma direção com 20. Mesma coisa se eu somar os dois que estão em pés aqui. 10 com 10, eu vou ter um grandão de 20. Agora eu transformei essa imagem aqui, que era mais complexa, em somente esses dois vetorzinhos aqui, ó. Deixa eu marcar eles aqui. Rosa. Professor, acabou então. Acabou nada, porque eu não quero saber o rosa, eu quero saber o amarelo. Para descobrir o amarelo, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, que é um teorema aí, né, muito fácil. Que se não for fácil, a gente vai aprender aqui agora. Não tem problema também. Deixa eu dar uma coisa, nem tá dando a nem ligar a luz, somente se eu ligar a luz. Vamos ver se vai funcionar esse vídeo. Como é que eu faço para descobrir o meu x? Primeiro eu tenho que perceber, ó, que esses dois vetores, mais o meu vetor de deslocamento, está formando um triângulo. E existe uma propriedade do triângulo que fala que o quadrado da hipotenusa, que eu coloquei aqui como sendo o quadrado do maior lado, é igual à soma dos quadrados dos lados menorzinhos. Então, x ao quadrado
vai ser igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Aqui é só fazer, né? 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, soma, o expoente passa para lá, tirando a raiz. Tranquilo? Eu vou parar aqui só, depois vocês poderiam resolver a raiz ali, mas o importante foi feito. Agora eu vou apagar o quadro e eu vou passar a parte de leis de Newton, e nisso a gente terminou todo o conteúdo da prova de vocês. Tranquilo? Primeiro comentário, eu tô gravando, meu celular tem aquela câmera que deixa as coisas expandidas assim para gravar mais área. E aí isso me engorda uns 80 quilos, tá bom? Então eu achei paia, eu tô de lado aqui. Parece que tem 20 minutos, assim, tá alongado. Eu quero deixar isso muito claro para que fique registrado que estou alongado por causa da lente. Tá bom? Então tá bom. Agora, para terminar, vamos dar uma revisão rápida das 3 leis de Newton. Todas as outras questões da prova vão envolver as leis de Newton. Qual que é a primeira lei de Newton? A lei da inércia. Primeiro a gente poderia só falar o que ela diz, que fala, né? Um corpo que está parado tende a ficar parado, enquanto um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento até que uma força atue sobre ele. Tem várias outras formas da gente descrever a lei da inércia, mas aqui eu estou querendo que a gente entenda a lei da inércia. Para isso, vamos fazer aqui uma coisa que a gente chama de experimento mental. Tranquilo? Imagina que eu tenho uma mesa. Estou vendo essa mesa aqui de cima, só que essa mesa aqui está no espaço. Por que é importante estar no espaço? Porque a gente vai ter um vácuo aqui. Beleza? Então, uma grande mesona aqui. Além de estar no vácuo, ou seja, não tem ar para ficar atrapalhando a gente. Quem aqui já foi naquelas mesinhas, negócio que joga hóquei de mesa? Sabe? Por que é importante? Quem já percebeu, se botar a mão perto da mesa, fica jogando um arzinho para cima. Para que aí o disco não encoste na mesa, ele fica meio que flutuando. Nisso a gente tira o atrito, mas por enquanto é só preciso vocês entenderem que tem esse arzinho. Todo mundo que já brincou com esse jogo, quando acaba a ficha, aí o disquinho fica grudando e ele não anda direito mais. Então vamos imaginar então que é uma mesa gigante daquela de hóquei, sabe, de hóquei de mesa. Então o disquinho está flutuandinho e não tem ar. O que acontece se eu pegar o meu disquinho e colocar ele parado lá na minha mesa? Todo mundo concorda comigo que ele vai ficar parado? Primeira parte da lei da inércia está assim: se o meu corpo estiver parado, não tiver nenhuma força atuando sobre ele, vai ficar parado para sempre. Simples. Segundo, se eu pego agora e eu empurro esse meu disquinho, então eu pego a minha mesma mesa, essa é uma mesa que eu vou ter que construir uma mesa infinita, grande, no vácuo e também sem atrito, então com esse arzinho. O que acontece se eu pego um disquinho e jogo ele com 2 metros por segundo? Ele vai andar, você concorda? Você acha que ele vai parar? Porque a gente está acostumado na vida normal. Se eu pego um disquinho no chão aqui e jogo, ele vai começando a parar. Mas se tivesse no vácuo e sem atrito, esse disquinho nunca ia parar. Como assim, professor? Nunca ia parar? Aqui vem uma das grandes descobertas de Newton e das leis de Newton. A gente não fala que um corpo que está parado tende a permanecer parado, e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. O que isso quer dizer? Que se eu olhar aqui depois de 10 anos, porque aqui passou, daqui 10 anos a bolinha ainda está andando. Qual que vai ser a velocidade dela ainda? 2. Se for 100 anos, ainda vai ser, tiver a bolinha, vai estar mais aqui, sei lá. A bolinha continua andando. Vai ter o que ainda? 2. Porque se não tem nenhuma força atuando sobre ela, a velocidade dela vai continuar constante ou parada. Se ela estiver parada, fica parada. Se estiver em movimento, tende a permanecer em movimento. Professor, mas então por que quando a gente joga aqui no chão da minha sala, se joga uma bola, ela para? Porque a gente vai ter forças parando essa bolinha, que vai ser a resistência do ar, que você está pensando, o ar está cheio de partículas, a gente não vê, mas elas estão aqui, não é isso? E aí quando você joga uma bola, alguma coisa, o ar está batendo nessa bola e fazendo com que ela reduza. Então, na verdade, se não tivesse esse ar, não tivesse atrito, a gente continuaria em movimento para sempre. E para ter esse entendimento, né, de que um corpo ele tende a permanecer no seu estado de movimento original, seja parado, seja em movimento retilíneo uniforme, a gente aqui, eu vou trazer 2 exemplos, são exemplos bem clássicos, que é o exemplo da freada do carro e quando o carro acelera. Quando você está no carro, seu corpo está paradinho, né? E aí seu pai vai e acelera o carro, sua mãe, sua tia, a avó também, né, super inclusiva aqui, começa a acelerar o carro. O seu corpo que estava parado, ele vai tender a fazer o quê? Ele vai tender a continuar parado, então ele vai ir meio que para trás quando acelera. Já quando freia, o seu corpo está em movimento junto com o carro, né? Movimento relativo ao chão da rua, claro. Se o carro para, o seu corpo vai tender a permanecer em movimento, ele vai para frente. Aqui a gente entende mais ou menos a tendência do movimento e a gente consegue entender também que
Se eu não tenho uma força atuando no meu corpo, eu não vou ter nada para fazer com que ele aumente a velocidade ou diminua a velocidade. Vai ficar sempre em velocidade constante, seja ela 0 ou seja ela qualquer outro número. Mas tá vendo que aqui não muda, aqui é 2, 2, 2, aqui ó, aqui vai ser 0, aí depois de 1 ano, 1 milhão de anos, olha, vai ser coisa de novo, 0, 0, 0, ou seja, ela continua constante, tranquilo? A segunda lei, aqui para a revisão, eu vou fazer já só colocar a formulazinha delas. A fórmula é bem simples, força é má, né? Força, ou somatório de todas as forças, vai ser igual a massa do meu objeto, que é dada em quilogramas, massa, vezes a aceleração do meu corpo. Multiplico a massa e a aceleração, chego na minha força. Lembrando aqui, ó, que minha força, a unidade dela é dada sempre em Newton, porque foi o Newton que fez aqui, a gente dá o nome dele na unidade. Então, 30 newtons de força. Tranquilo? Depois, eu não sei, a gente pode fazer uma revisão aqui de explicando, eu gosto de usar a queda de braço, uso um carinha que ele é magrinho, mas ele é muito forte, que tem no super-herói Stan Lee. A gente depois pode trabalhar essa coisa aqui mais conceitual, beleza? Mas para revisão tá bom. Para revisão já... Isso aqui se faz a questão da prova, só multiplicar ou dividir. Simples, beleza? E por último, mas não menos importante, temos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essa lei vai dizer que toda ação gera uma reação de mesmo módulo e direção, mas sentido contrário. Muita coisa, muito complexa, mas assim, quero que você entenda. Porque decorar para mim, eu não estou procurando no Google. Né? O que é, vai ter lá um monte no Google. Então vamos ver o que significa isso. Aqui, por mais que alguns, vamos dizer que não parece, a mão, ainda freguei aqui, ó, ficou parecido uma mão dando um soco na parede. Concorda comigo que quando você der um soco na parede, a minha mão está aplicando uma força na parede aqui. Um quadro, sei lá, você quer pintar na parede. Mas concorda comigo que minha mão também vai ficar doendo? Por que isso acontece? Quando eu estou aplicando uma força da minha mão aqui na parede, no caso aqui na outra mão, a minha mão está gerando uma força na parede, mas a parede também está gerando uma força na minha mão. É isso que a terceira lei de Newton está dizendo. Então aqui, ó, a minha mão está aplicando uma força na parede e a parede está aplicando uma força na minha mão. Se essa força aqui é de 10 newtons, essa aqui também vai ser de 10 newtons. Quando a gente fala que é na mesma direção, é porque as duas estão aqui, ó, na horizontal. Tranquilo? E o sentido oposto. Se uma é da esquerda para a direita, a outra vai ser da direita para a esquerda. Outro exemplo, uma pessoa que está parada e a outra está de patins. Beleza? A pessoa de patins vem e empurra que está parada. O que vai acontecer com ela? Ela vai andar para trás. Porque ela vai empurrar a pessoa. Então a pessoa vai sentir uma forçazinha, mas a pessoa mesmo estando parada, sem fazer nada, quando eu empurro a pessoa que está parada, a pessoa parada também me empurra. Então eu vou andar para trás. Tranquilo? Então, outro exemplo, a gente vê que toda força de ação gera uma reação. Um detalhe importantíssimo, que vai ter uma questão na prova de vocês, se vai perguntar isso, espero que todo mundo acerte. Vocês entenderem que isso aqui, ó. Eu posso cancelar essa força com essa força aqui, de ação e reação? Não, nunca. Hipótese nenhuma eu posso cancelar. Porque elas estão atuando em corpos diferentes. Essa força aqui, ó, atua onde? Na parede. Essa aqui atua na mão. Se essas forças se cancelassem, eu dar um soco na parede e não ia sentir nada. Nem eu, nem a parede, mas as duas forças são sentidas, então não posso cancelar. Por que eu falo isso? Vamos analisar aqui agora duas forças que são muito bem conhecidas da gente na física, também só relembrando. Vamos supor que eu tenho aqui um jarro, isso é um jarro, vou botar uma flor, né? Vamos ficar pensando no jarro, peraí. Tá gravando? Talvez deu uma bagunçada aqui, você tá gravando. A flor. Ótimo, é flor. É uma flor, dá para ver que é uma flor conceitual, dadaísta. Se eu tenho essa flor aqui, em cima de um jarro, em cima de uma mesa, quais são as forças que estão atuando nesse jarro? A gente sempre vê que tem duas forças principais atuando nesse jarro aqui. A gente tem a força peso, que aponta sempre, né, para o chão, aqui para o centro da Terra, e a gente tem uma força normal, que ela é sempre perpendicular à minha superfície de contato. Então eu tenho minha força peso, minha força normal. A minha pergunta é, esse jarro aqui está descendo ou está subindo? Não está. Se tivesse só força peso, o que ia acontecer com ele? Ele ia afundar no chão e começar a cavar um buraco. Isso não está acontecendo. Se só tivesse a força normal, ele ia começar a levitar. Também não está acontecendo. Logo, essa minha força peso, ela está se anulando com essa força normal. Tranquilo? Posso dizer que a força peso e a força normal são um par de ação e reação?
Não posso. Lembra que a gente viu que de ação e reação não podem se cancelar e estão atuando em corpos diferentes? Nesse caso aqui, elas estão atuando no mesmo corpo, que é no mesmo jarro aqui, ó. A força pesa está atuando no jarro, a normal no jarro e estão cancelando, ou seja, não é uma força de ação e reação. Cada uma delas tem uma explicação física de existir. Por que a força peso existe? Vamos tentar explicar aqui, ó. Vamos supor que aqui é um espaço-tempo. Aí é complexo, né? Espaço-tempo. Mas vamos supor que a mesa ali, ou o espaço, vamos pensar mesmo no espaço bem comprido, um espação. Universo, uma Terra, vamos pensar na Terra. O que acontece se eu pego uma massa, um objeto muito pesado e coloco aqui no meio? Nesse exemplo aqui seria a Terra. Então a Terra no espaço ela está bem, vem e coloca a Terra, uma massa densa comparado com os outros corpos. O que vai acontecer com o meu espaço-tempo? Ele é deformado. Então eu tinha meu espaço aqui retilíneo. Quando eu coloco uma massa no meio, é como se o meu espaço-tempo deformasse. Por isso que se eu colocar um objeto aqui em volta, o que acontece? Ele cai em direção da Terra. Então por isso que tem a gravidade. A gravidade não tem do nada, tem por causa disso aqui. Então aqui, ó, quando eu coloco, por exemplo, sei lá, tem uma maçã aqui, ó, tá perto da Terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai ir em direção à Terra. Então aqui no caso do jarro, essa força-peso existe por causa dessa deformação da força gravitacional. Já a minha normal, ela acontece sempre que eu tenho dois corpos, um tocando o outro. Por quê, professor? Que existe força quando toca. Vamos entender aqui. Vamos supor que eu peguei essa mesa aqui agora e eu dei um zoom nela. Concorda comigo que se eu olhasse essa mesa no nível microscópico, ela seria formada por vários átomos, um do lado do outro? Todo mundo concorda? Espero que concorde. Se não concordar, não tem como eu interagir aqui. Mas vamos lá. Entre cada uma dessas moléculas, o que deixa elas grudadinhas, não sei se já viram ainda, mas já devem ter visto, são umas ligações elétricas, tem ligação iônica, ligação covalente e assim por diante. Mas quando eu coloco alguma coisinha aqui em cima da mesa, é como se desse uma deformadinha nela, no nível atômico. Quando eu coloco um objeto aqui, ó, é como se a mesa desse uma amassadinha, bem pequenininha, microscopicamente. E aí o que acontece quando, por exemplo, uma mola, eu pego e aperto a mola? Ela vai querer desapertar, então ela gera uma força contrária. Então aqui, ó, quando o meu objeto está amassando a minha mesa, a superfície da mesa, ela vai gerar uma força contrária. Aí, para poder tentar voltar à sua posição original. Então a força normal vem daqui, a força gravitacional vem da deformação do espaço-tempo. Então cada uma dessas forças tem uma origem física e não é um par de ação e reação simplesmente. Tranquilo? É isso. Espero que façam uma boa prova. E é nóis.